Mais uma vez, bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações. Damos graça ao Senhor por essa rica oportunidade, nesta quarta-feira, de transmitir aqui na rádio o programa Panorama Bíblico. Então vamos falar nessa oportunidade o valor de crer, o valor de acreditar. Então vamos ler uma palavra que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Vamos falar sobre o valor de crer. Diz assim o texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Senhor, aqui está a tua palavra. Pedimos agora a tua bênção, a tua graça, ao abrir a boca e falar e explicar algo do teu santo caminho. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas às igrejas, escreve a segunda carta aos Coríntios, dizendo que o diabo, que é o Deus desse século, está escrito com D minúsculo, se referindo ao diabo, cegou o entendimento do incrédulo. Então veja, irmãos, que quem coloca a fé no coração é o Espírito Santo. Paulo escreve em Romanos 10 e 10. É com o coração que se crê para praticar justiça, e com a boca se confessa a salvação. Irmãos, nesse lado da vida, nunca iremos valorizar o que é isso. Quando o Espírito Santo abre o coração de alguém e coloca fé. Aleluia! O diabo tirou o entendimento de quem não crê. Acreditar é algo do coração. O bom entendimento, a pessoa só consegue entender se ela crer no coração. E a crença do coração é uma decisão de seguir, é um compromisso. Em Filipenses 1 e 29, está escrito que Deus, em relação a Cristo, nos deu a graça de crer nele, não somente crer, mas padecer por ele. Jesus Cristo, quando encontrou o cego de nascença já curado, Jesus fez uma pergunta: tu crês no Filho de Deus? E o ex-cego responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Eu sou aquele que fala contigo. O cego diz: creio, e o adorou. Os animais que foram criados no quinto dia por Deus não têm essa faculdade de crer. Por quê? Porque não tem espírito. As duas faculdades do espírito é fé e consciência. Os animais não têm consciência, não têm fé. Veja bem, irmãos, valorize isso. Você creu. E o entendimento foi aberto.
O diabo tirou o entendimento do incrédulo. Tem pessoas que dizem, eu não creio em Jesus, eu não consigo acreditar, eu tenho dúvida. Por isso que João escreveu, em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Acreditar em Jesus de coração gera salvação. Em que você deve acreditar? Primeiro, em dois fatos históricos. Jesus morreu por você, segundo as Escrituras, e ressuscitou por você, segundo as Escrituras. Isso é fundamental para um ser humano ir para o céu. Acreditar e confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. E dizer, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. Quem crê de coração fala com a boca. Romanos 10:10. Paulo explica, é com o coração que se crê para a justiça e a boca confessa para a salvação. A pessoa que creu de coração, naturalmente, ela fala do que a grande descoberta. Eu pensei que Jesus Cristo era apenas o Salvador do mundo, que morreu em Jerusalém. Isso é história. Se a Bíblia dissesse, Jesus morreu em Jerusalém, segundo as Escrituras, isso é uma história. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Jesus morreu em Jerusalém por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é a mensagem. 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, Paulo explica, Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu em Jerusalém, é história. Jesus morreu em Jerusalém por nossos pecados, é a mensagem. Então o que você tem que crer para ir para o céu? Que Jesus morreu, pagou os seus pecados, tirou sua culpa, te perdoou, te santifica, te purifica e depois ele ressuscitou. Sem a crença na morte de Jesus, na sua ressurreição, você não pode ter salvação. Em que devemos crer? Na morte de Jesus por você e na ressurreição por você. Eu creio, o ex-cego disse, eu creio que tu é o Filho de Deus. Eu creio que tu morreu, que tu vai morrer por mim numa cruz. Eu creio que tu vai ressuscitar. Eu creio, e o adorou. A pessoa que abre o coração para Jesus, que crê de coração, ela não fica parada, ela adora. Nasce um novo cântico no coração. Nasce um mundo novo. Eu me lembro que eu era novo convertido. Aceitei Jesus num domingo. Passaram-se 15 dias. Entrei no seminário da ETAD, era toda segunda-feira. Íamos para o seminário das 8 às 9h30. E na igreja tinha tido culto de testemunhos. Para mim, tudo aquilo era um mundo novo. Com o livro debaixo da mão, o livro da ETAD, tem aqui no nosso estúdio, livros da ETAD, um livro autodidático, que você lê e mesmo responde o questionário. Tinha apenas o professor. E aquilo tudo para mim era um mundo novo. Eu nunca tinha pensado em Deus. Já comecei a ter sentimento que existe um Criador, que Ele tem as palavras, tem mandamentos. Fiz novos amigos, jovens, idosos. Uns chegavam mais tarde. Tinha um irmão chamado Silvio, que dormia no culto, no estudo. Eu perguntei, Silvio, por que você dorme na aula? Eu levantei muito cedo, trabalho com caminhão, mas eu estou aqui lutando. Eu estou de olho fechado, mas
Estou pegando algumas palavras. Olha, para mim tudo aquilo era um mundo novo. Eu vim de uma vida, meu pai era comerciante, eu vim de uma vida sem conhecimento de nada. Até os 23 anos, 24, não sabia nada da Bíblia, só tinha uma curiosidade. Ia no cinema, via Sansão e Dalila e perguntava em casa: mãe, Sansão está na Bíblia? Tá, mas eu não leio a Bíblia, isso é coisa de crente. O que é crente? Ela não sabia dizer. Eu perguntava: na Bíblia tem Hércules? Na Bíblia tem Ulisses? Tem Maciste? Tem a mitologia grega? Ela falou: não, eu sei que tem Sansão, mas eu não sabia que era no livro de Juízes. Quando me converti, que começaram a falar que Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Enoque sumiu, foi trasladado, já queria saber na Bíblia onde é Enoque e Elias. Mas não sabia que Elias era em 2 Reis e Enoque era em Gênesis. Mas nasceu em minha curiosidade um mundo novo. A Bíblia é um mundo novo. Os irmãos é um mundo novo. O seminário é um mundo novo. Está aqui no rádio, é um mundo novo. Aleluia! Para mim, irmão, se descortinou um mundo novo. A vida espiritual, o mundo espiritual. Foi uma alegria diferente. Eu esqueci do carnaval, esqueci do rock and roll, esqueci. Parece que Deus apagou. Agora eu queria saber o que é Bíblia, o que é culto de mocidade, o que é círculo de oração. A minha mãe já era crente. Vamos para o círculo de oração? Eu não era ainda. O que é isso, mãe? Círculo de oração. Eu imaginava a pessoa rodando, assim, círculo de oração. Mas não é. Círculo de oração é um momento de oração onde ele lê a Bíblia e canta. Era toda sexta-feira à tarde. A primeira vez que entrei no círculo de oração, uma senhora de 94 anos me abraçou. Uma senhora idosa, bem baixinha. Ela falava assim para minha mãe: fala para os meninos gritar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu olhava para o rosto daquela velhinha querendo ir para o céu rápido. Falei: mãe, que certeza é essa que essa mulher vai para o céu? Tudo para mim era um mundo novo. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a fé é uma coisa do coração, não é da mente. Paulo diz: o diabo cegou o entendimento de quem não crê no coração. Jesus está no nosso coração. A palavra de Deus está no nosso coração e isto basta. A graça de Jesus é a palavra dele. Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. A minha palavra te basta. O meu caminho te basta. O meu perdão, o meu caminho de santidade, tudo basta. Nós estamos, irmãos, completos nele. Aleluia! Então, o entendimento é esclarecido quando você crê. Vamos ler uma passagem. João, no capítulo 7, quando Jesus estava ensinando na festa dos tabernáculos. Veja bem como o entendimento é para aquele que crê. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Veja bem, 2 verbos aqui. O verbo querer e o verbo conhecer.
Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Doutrina significa artigo de fé de uma religião. O cristianismo tem suas doutrinas. Em teologia chamamos isso de teologia sistemática, que é um conjunto de doutrinas, que é o nosso credo. A doutrina de Deus, que estuda tudo sobre Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é justo, é santo, é verdadeiro, enfim. A cristologia estuda tudo sobre Jesus Cristo, seu nascimento, infância, juventude, sua ida para o Egito, volta para Nazaré, com 30 anos começa o ministério. A cristologia ensina tudo a respeito de Jesus, tudo que ele é, que fez. Angelologia estuda tudo sobre os anjos. Então, o entendimento é esclarecido quando Jesus entra no coração. É com o coração que se crê para a justiça. Meu irmão, se você creu, nunca mais a vida dissoluta, a vida pecaminosa do velho homem vai te satisfazer plenamente. Não vale a pena ter saudade de Sodoma. Eu fui num congresso quando era solteiro, em Santo André, com o pastor Gesiel Gomes, e o tema do congresso era esse. Sodoma, nunca mais. A mulher de Ló olhou para trás. Ficou convertida numa estátua de sal. Sodoma, nunca mais. Agora a nossa vida é para frente e para cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quais são as coisas que são da terra que Paulo fala em Colossenses 3:2? É a dissolução da terra, o modo de viver, o modo de pensar, a filosofia de vida daqueles que não têm Cristo. Mas nós, que temos fé no coração, o entendimento é fácil. Lá em Provérbios, no capítulo 2, está escrito assim no verso 10. A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. A sabedoria que se refere ali, o autor de Provérbios, é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus. Jesus é a graça de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus. Jesus é o perdão de Deus. Jesus é a nova vida que Deus dá. Aleluia! Nada sem Jesus. Sem mim, nada podeis pensar, fazer. Ele é a vida. Ninguém criou a vida. A vida não tem início, não tem fim. Ele é a vida. Não dá para entender o nosso raciocínio limitado, finito. Mas o que é suficiente para a gente conhecer e nos fartar dele, está na Bíblia. Salmo 119:15. Em teus preceitos meditarei e olharei para o seu caminho. Olha o valor de meditar na Bíblia, porque ela fala do caminho de Deus. É perigoso você não ler a Bíblia e não meditar nela, porque você fica confuso.
Salmo 119, 15. Meditarei nos teus preceitos e olharei para os seus caminhos. Como é que você pode entender o caminho de Deus? Pelo mandamento. Outro Salmo, 119, verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso aborreço o falso caminho. A palavra dá entendimento. Anote aí alguns salmos. O 119, eu citei o verso 15, anote aí. O verso o 15 que fala: em teus preceitos meditarei, olharei para o teu caminho. E tem o 169, que diz assim: pela tua palavra alcancei entendimento. Vamos ler aqui. Não há bom entendimento sem a palavra de Deus, sem Jesus. Ele abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras. Salmo 119, o versículo 169. Quase no finalzinho desse salmo, diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. E dá-me entendimento conforme a tua palavra. Se você não lê a palavra, você fica sem entendimento. Porque a palavra vivifica o coração e dá mais entendimento. Jesus falou: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu pensamento. E lá em Marcos 12, 30 fala: de todo o teu entendimento. O entendimento, ele vem quando Jesus habita no coração. O diabo tirou o entendimento do incrédulo. Não tem entendimento quem não tem fé no coração em Jesus. Com o coração se crê para a justiça. É o coração que crê, que acredita, que tem, que recebe. A salvação não é coisa da mente. É coisa do coração. O coração é que deseja obedecer. O coração tem sentimento. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda o pensamento. Ele faz você se conformar com a vontade de Deus. O que Deus quer é bom. O que Deus quer é perfeito. O que Deus quer é agradável. Mas se a nossa mente se conformar com o estilo de vida do mundo, os valores do mundo, você vai ver que o que Deus quer não presta. O que Deus quer não é bom. Tem que ir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer, não tem que fazer nada. Tem que fazer nada. Jesus já fez na cruz. Ele apenas te dá a graça e o prazer nesses compromissos. Ouvimos aqui recentemente uma mensagem de manhã que falava assim: você serve a Deus só por obrigação, só por dever, ou também por prazer? Eu acho que é por prazer. A tua lei é todo o meu prazer. Salmo 119, 174. Tenho desejado a tua salvação, Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. Como é difícil, irmão, encontrar um crente que tem prazer nas coisas de Deus. É muito difícil. Agora, se a gente tiver um pouquinho de disciplina,
com a nossa vida devocional, o prazer vai aumentando. Porque as coisas de Deus é diferente das coisas humanas. Quando você se alimenta, come um pãozinho, qualquer coisa, um lanche, está satisfeito. A palavra de Deus é diferente. Quando você lê um capítulo, mastigando a palavra, você não fica satisfeito. Você quer mais. Se não ingerir alimento espiritual, você vai perdendo a fome espiritual. Mas se comer a palavra, vai querer mais palavra, vai querer mais doutrina. É um gosto e um prazer insaciável, que vem da fonte, que é o próprio Deus. A Bíblia é uma fonte para a alma. Uma fonte de consolo, uma fonte de coragem, uma fonte de força, uma fonte de inspiração. Ninguém esgota a Bíblia, né? Porque ela não é sabedoria humana. Não é por ter a mente de Rui Barbosa, ou de Luís de Camões, ou de algum sábio erudito, que vai conhecer essa Bíblia. Isso aqui não tem fim. Você lê um versículo e Deus te ensina a vida inteira. Quer ver onde está isso? No Salmo 147, esse é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então, o diabo tirou o entendimento de quem não crê. A partir do momento que você creu, vem o entendimento. É esclarecido, é iluminado. Aconteceu, para terminar, na Inglaterra, um pastor dando aula de teologia em Londres, capital da Inglaterra, e o pregador ensinando a respeito de crer. Se levantou um aluno e fez uma pergunta: pastor, eu só vou aceitar Jesus se eu entender tudo que está na Bíblia. Aí o pastor responde: olha, eu vou contar para você uma coisa. Você conhece o Congo belga, esse país da África? Hoje é o Zaire. Conhece esse país de nome, o Zaire? Sim. Ali existem os pigmeus, que são pequenininhos, uma espécie de raça humana, os pigmeus, que têm uma capacidade bem reduzida de entendimento do raciocínio. Tem um raciocínio bem limitado para entender as coisas. Eu lhe pergunto, aluno, Jesus Cristo morreu pelos pigmeus, que não têm capacidade de raciocinar? Morreu. Então, se os pigmeus não têm capacidade de ter entendimento de Deus, eles podem acreditar que Jesus Cristo morreu por eles. Então você precisa abrir o coração, porque a fé é coisa do coração. Jesus entra no seu coração quando você quer, quando você decide, e o entendimento vem aos poucos. Mas o aluno queria conhecer tudo para aceitar Jesus. Tem gente assim, cheio de dúvidas, cheio de desculpas, para poder não aceitar o compromisso com Jesus do discipulado para a vida eterna. Então, concluindo, o diabo cegou o entendimento das pessoas que não creem. E por que não creem? Por duas razões. Tem a ignorância religiosa, a falta de informação do Evangelho para poderem crer.
E tem aqueles que já conhecem e endurecem o coração. Imagine uma pessoa de 45 anos. Quando ela tinha 30, ouviu o Evangelho. Quando tinha 28, ouviu. Quando tinha 15, ouviu. Quando tinha 21, ouviu. Deus conhece todas as oportunidades perdidas. Todo convite à salvação rejeitado. Deus conhece os pormenores da nossa vida. Ontem eu falava no VLP para uma senhora, quando estava indo do culto, embora. A senhora tem quantos anos? É 57. Por que Deus permitiu a senhora chegar nessa idade? Por que a senhora não morreu com 28? Por que a senhora não morreu com 38? Por que a senhora não morreu com 45? Por que a senhora está com 57? Ela, sabe que eu não sei? Mas Deus sabe que preservou a sua vida para a senhora ser útil ou vir conhecer a verdade. Eu sou crente há muito tempo. Então, ele acrescentou seus dias para você ser útil a alguém. Ele acrescenta nossos dias. O temor do Senhor aumenta os dias. Provérbio 10, 27. Então, concluindo, abra o seu coração, tenha fé em Jesus, tome a sua decisão. Jesus, sou um pecador, estou triste pelos meus pecados, desisto da tentação, desisto dos meus pecados, me perdoa e me receba como estou. Escreve meu nome no teu livro da vida. Tu és agora o meu Senhor e meu Salvador. Se você orou assim, ou quer orar, entregando sua vida para Jesus, Ele está no seu coração pelo Espírito Santo. Pode ler a Bíblia tranquilamente, que o prato aqui é recheado. Porque Jesus está no teu coração, Espírito Santo no coração, e a Bíblia na mão, como diz um pregador McLaren, batista do passado, tendo a Bíblia na mão e Espírito Santo no coração, é tudo que o ser humano necessita. Vou repetir a frase de McLaren. Ter a Bíblia na mão e Espírito Santo no coração tem tudo que o ser humano precisa. Amém? Vamos agradecer? Senhor, nós entendemos porque o Senhor fez a gente acreditar. O privilégio de crer em Jesus. O privilégio de crer no teu Filho conforme as Escrituras. O privilégio de entender que o Senhor quer a nossa devoção, nossa atenção, nosso interesse. Senhor, se alguém está ouvindo essa programação e tem dúvida, dá entendimento, abre os corações, se faz presente, Senhor, nos corações. Consola aqueles que perderam entes queridos recentemente. Ó Senhor, socorre nessa época difícil no Brasil e no mundo. A tua palavra é a nossa terapia, porque o Senhor é que comanda a nossa vida. Eu oro especialmente agora pelos ministros do teu Evangelho, que sejam fortalecidos pela tua presença. Fortalece, Senhor, a tua igreja, aqueles que estão no local de trabalho agora, aqueles que estão descansando em casa, nos seus afazeres, o Senhor possa estar ministrando aos corações, porque o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é nosso ombro amigo, o Senhor é o nosso chefe, o Senhor é tudo para nós, e nós te amamos, Senhor, com toda a nossa fragilidade. Muito obrigado, Senhor, entrego a Ti essa palavra, que o Senhor possa estar falando mais e mais em nossos corações. Amém.